Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre sincronização de relógios. Especificamente vamos tratar dos relógios lógicos e sobre como a gente pode usar esses relógios lógicos para a ordenação de eventos. Então a gente já viu na aula anterior como sincronizar relógios ajustando os relógios com base em uma hora comum, seja com base num relógio de referência, seja com base no horário médio entre diferentes processos. Agora a gente vai ver essa nova abordagem que não trabalha com base em relógios reais que marcam o tempo real, mas com apenas uma outra abordagem de relógios lógicos que vão ter como principal objetivo ordenar eventos em um sistema distribuído. Os relógios lógicos foram propostos por Leslie Lamport, que ele é o cara de sistemas distribuídos. Inclusive já foi ganhador do prêmio do prêmio Turing, que é como se fosse o Oscar ou o Nobel da computação. Ele tem vários algoritmos e técnicas de sistemas distribuídos que foram propostos por ele. Então isso aqui é apenas uma das contribuições dele para a área. O objetivo dos relógios lógicos é estabelecer a ordem de eventos independente de estar marcando a hora real. Então eles perdem um pouco essa preocupação em ter uma hora de referência e sincronização de relógios com base na hora real. O objetivo por si só é só ordenar eventos. E eles podem fazer isso com relógio lógico, apenas com um identificador de tempo, por exemplo, com marca numérica independente da hora, que vai indicar qual a ordem daquele evento que ele aconteceu nas interações do sistema. Então, embora a sincronização de relógios, como a gente já viu, é possível, com algoritmos que a gente já viu até agora, não precisa ser feita o tempo todo e entre todos os componentes do sistema. Uma premissa dos relógios lógicos é que não é necessário sincronizar o relógio entre todos os processos que existem no sistema. Eu só preciso sincronizar relógios de processos que interagem entre si, porque apenas a ordem desses eventos que há uma interação entre os processos é que importa no final das contas. Processos que não conversam, por exemplo, não precisam ser sincronizados. Os relógios lógicos, então, a gente chama de relógios lógicos do Lamport, então, esse tipo dessa abordagem de ordenação de eventos. Um dos princípios do relógio lógico do Lamport é a relação acontece antes. Então, dado que existem dois eventos que acontecem no sistema, a gente vai estabelecer uma relação entre elas, que é a relação do acontece antes. Então, quando é que a gente vai ter essa relação? Se existem dois eventos, por exemplo, A e B, e esses eventos são do mesmo processo, se A acontece antes de B, então com certeza eu vou criar uma relação A antes de B. Dentro do mesmo processo, as coisas acontecem num certo fluxo. As funções são executadas num certo fluxo, os eventos acontecem dentro do mesmo processo com certo fluxo. Então é fácil identificar quando um evento que acontece no mesmo processo, o evento A, acontece antes de outro evento B. Então basta eu guardar a hora, por exemplo, de relógio em que cada evento acontece, e eu vou saber se um evento aconteceu antes do outro. Como tudo acontece no contexto do mesmo processo, sempre que eu tiver uma marca de hora do evento A menor que a marca de hora do evento B, eu com certeza vou concluir que o evento A acontece antes de B. Então eu posso já definir essa relação A acontece antes de B. Uma segunda propriedade é quando se A é o envio de uma mensagem e B é o recebimento de uma mensagem, então com certeza A acontece antes de B. Mesmo que um processo X envie a mensagem e um processo Y receba essa mensagem, a gente tem que manter a propriedade que a hora que o envio de A aconteceu deve ser menor do que a hora em que o recebimento dessa mesma mensagem, o evento B, aconteceu. Então, A, envio da mensagem, acontece antes de B, que é o recebimento dessa mensagem. A relação acontece antes também segue a propriedade transitiva. Então, se eu tenho um evento A que acontece antes de B, e se eu tenho um evento B que acontece antes do evento C, então a gente pode afirmar que o evento A acontece antes de C. A gente pode também estabelecer essa relação. Também temos como propriedade que se um evento X e um evento Y acontecem em processos diferentes, que nunca trocam mensagem entre si, são processos que nunca se comunicam, então X acontece antes de Y e Y acontece antes de X são falsas. Na verdade, a gente não se importa com esse tipo de relação. Então, processos que nunca interagem entre si não precisa traçar qualquer relação que acontece antes. Não precisa ser definido. Esse processo a gente chama de processos concorrentes, que não interagem e rodam
de forma concorrente, mas sem relação. Os tempos, então, com base nessa relação, vão ser medidos da seguinte forma. Se um evento A acontece antes de um evento B, nós vamos ter como propriedade que o relógio, ou a hora lógica marcada no evento A, vai ser sempre menor do que a hora lógica marcada no evento B. Tá? Então, dada essa relação e dadas essas propriedades, nós vamos trabalhar com os relógios lógicos, ajustando a hora lógica de cada processo a partir do momento em que eventos acontecem nos diferentes processos no sistema distribuído. Vamos aqui determinar um exemplo para ver como é que esse ajuste é feito ao longo do tempo. Nesse exemplo, nós temos 3 processos. O processo P1, o processo P2 e o processo P3. Aqui, de cima para baixo, vai acontecendo e vai passando essa linha do tempo. Tá? E dentro de cada quadradinho desse, existe, está mostrando a hora lógica desse processo específico nesse momento. Então, inicialmente, os 3 processos possuem uma hora lógica 0. Tudo está zerado. Ao longo do tempo, à medida que os eventos vão acontecendo dentro de cada processo, o relógio vai sendo incrementado. Então, basicamente, a hora lógica, o relógio lógico de cada processo, é nada mais nada menos do que um contador de eventos, tá, que vai acontecendo naquele processo. Quando acontece um evento, por exemplo, de interação, de troca de mensagens em sistema distribuído, eu vou incrementando esse meu contador. Então, ao longo do tempo, esse meu contador vai aumentando, tá, à medida que eventos vão acontecendo em cada um dos processos. Quando o processo envia uma mensagem através da rede para um outro processo do sistema, ele vai carregar junto dessa mensagem a sua hora lógica. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui o processo 1. Quando estava na hora lógica 6, referente a esse processo, ele enviou uma mensagem, a mensagem M1, que foi enviada no tempo 6. Essa mensagem carrega essa hora lógica 6 junto dela e foi recebida no processo 2 na hora lógica 16. Com base nas propriedades que nós vimos antes, da relação acontece antes, nós podemos afirmar que essa relação está correta, lembrando que uma das propriedades era que a hora do recebimento de uma mensagem deve ser maior do que a hora do envio da mensagem. Tá? Então, o envio acontece antes do recebimento. Como o horário de envio é 6 e o recebimento é 16, a propriedade está sendo bem satisfeita, porque o envio no tempo 6 acontece antes do que o recebimento no tempo 16. Então, nenhuma propriedade foi quebrada até agora. Em seguida, no tempo lógico 24, o processo 2 envia a mensagem M2. Ela carrega junto dela a hora lógica 24 do processo 2 que enviou essa mensagem. E o processo P3 recebe essa mensagem na hora 40. Então a relação acontece antes. No tempo 24, o envio acontece antes do recebimento no tempo 40. Sim, porque o envio foi no tempo 24, que é menor do que 40. No tempo 60 do processo P3, ele envia a mensagem M3. O que acontece? Ela foi enviada no tempo 60 e foi recebida pelo processo 2 no tempo 56. A relação acontece antes e está sendo satisfeita? Nesse caso, não. Porque o envio deveria acontecer antes do recebimento. Mas, nesse caso, o envio acontece em 60 e o recebimento em 56. Então, nesse caso, o tempo que marca o recebimento está menor do que o tempo que marca o envio. Está quebrando as propriedades dos relógios lógicos do Laporte e a relação acontece antes. Nesse caso, o processo P2, ao receber essa mensagem, ele deve atualizar o seu relógio lógico de forma que não seja quebrada as propriedades do relógio lógico de acontece antes. Tá? Assim como essa mensagem M4, que é enviada no tempo 64 e recebida no tempo 54. Também está sendo quebrada a relação acontece antes. Por quê? O envio deveria acontecer antes do recebimento desta mensagem. Então, aqui no lado direito, nós vamos mostrar como é que pode ser feito o ajuste do relógio no momento que as mensagens são trocadas e há uma inconsistência na relação acontece antes. Então, a mensagem 1 não tem nenhum problema, 6 acontece antes de 16, tudo bem. Com a mensagem M2, também não tem nenhum problema. O envio em 24 acontece antes do recebimento em 40. A mensagem M3 é a que existia um problema antes. Então, ela foi enviada no tempo 60
e lembre que foi recebida no tempo 56. Como é que eu faço para evitar essa inconsistência? Eu tenho que ajustar o relógio P2 para um tempo, o recebimento tem que ser no horário maior do que o envio da mensagem. Então, se a mensagem foi enviada no tempo 60, eu posso ajustar o relógio lógico do processo P2 para o valor 61 no momento de recebimento dessa mensagem. Agora eu não causo mais inconsistência, porque foi enviado em 60 e recebido no tempo posterior, 61. A partir daí eu continuo a incrementar o relógio, à medida que os eventos acontecem, e no envio da mensagem M4, ele estava aqui no tempo 69. Anteriormente, o processo P1 recebia no tempo 54. Ia causar novamente uma inconsistência. Como é que eu faço para evitar essa inconsistência? Eu tenho que fazer com que o recebimento aqui em P1 seja no tempo posterior ao envio em 69. Então, eu vou pegar aqui a hora de envio, 69, incrementar em uma unidade e informar e dizer que o processo P1 agora possui um relógio lógico com tempo 70 e o evento de recebimento foi registrado exatamente nesse tempo 70. E eu continuo a evolução e incremento dos relógios lógicos a partir daí. Tá? Então essa é a grande ideia dos relógios lógicos do Laporte. Eu vou passando o tempo, evoluindo o tempo de acordo com os eventos que acontecem. Lembrando que o tempo não é mais com base em relógios reais, mas basicamente um contador de eventos no sistema. E vou ajustando sempre que necessário. Sempre que for quebrada alguma propriedade da relação, acontece antes. Como é que é feita então a arquitetura dos relógios lógicos? Geralmente, os relógios lógicos são implementados numa camada intermediária, uma camada de middleware. Tá? Então, eu tenho a camada de aplicação em cima, uma camada de middleware vai resolver essa questão do ajuste dos relógios. Tá? E depois, passar para a camada de rede e fazer a troca de mensagem no sistema. Então, pense aqui numa situação onde uma aplicação, um processo da camada de aplicação quer enviar uma mensagem. Então, esse envio de mensagem é solicitada na camada de aplicação, ela chega na camada de hardware, na camada de middleware, desculpe, e nesse momento ele vai pegar o seu relógio local, o relógio atual, o relógio lógico atual, vai incrementar uma unidade, já que uma nova mensagem está sendo enviada, e vai colocar a marca do relógio lógico junto da mensagem que vai ser enviada para outro processo. Então, o middleware repassa para a camada de rede, que envia a mensagem para o segundo processo, e essa mensagem é recebida. No momento que a mensagem é recebida, chega aqui na camada de middleware do segundo processo. O segundo processo, o que é que tem que fazer? Com base na hora lógica que chegou anexada a mensagem, ele deve ajustar o seu relógio local. Se a hora do relógio local desse segundo processo for uma hora que já é maior do que a hora que vem junto da mensagem, eu não vou ter nenhuma inconsistência, tá? Porque o envio vai acontecer antes do recebimento. Então, eu pego o relógio local, incremento uma unidade, porque um novo evento está acontecendo de recebimento de uma mensagem, incremento, tá? E repasso a mensagem para a aplicação. Se, nesse caso, o relógio local desse processo tivesse com a hora menor do que a hora registrada na mensagem, ele deveria fazer um ajuste para não ter o problema de quebrar a propriedade que acontece antes. Então eu ia pegar a hora da mensagem que chegou, incrementar a hora da mensagem em uma unidade e definir o relógio lógico desse processo com esse novo valor. Tá? O valor que veio da mensagem mais uma unidade, para manter a característica do acontece antes. Então, para que serve então esse tipo de relógio lógico Laporte? Qual a sua utilidade? Bem, como eu falei no início, uma das grandes motivações e objetivos é fazer a ordenação de eventos em sistemas distribuídos. E um dos grandes usos é o chamado multicast totalmente ordenado. O que seria um multicast totalmente ordenado? Em algumas situações, nós temos sistemas onde os dados e as operações são replicadas em diversos servidores. E nós queremos manter uma cópia de tudo que acontece em todos os servidores, espalhados, replicados e copiados em todos os servidores. No momento que há uma atualização em um servidor, nós queremos informar e atualizar todos os outros servidores dessa atualização que foi feita. E queremos também que a ordem que as operações são feitas, as atualizações são feitas, seja executada exatamente na mesma ordem em todos os servidores. Então imagine um sistema onde eu tenho aqui dois servidores, servidores replicados, em duas localizações diferentes, e esse servidor A,
servidor 1, recebe uma atualização. Tá? Ao mesmo tempo, pode levar um tempo a mais, a atualização tem que ser propagada para o servidor 2 também, para ficar atualizado. Um outro usuário faz uma atualização 2 no servidor 2 e propaga em seguida essa atualização para o servidor 1. Qual o problema que pode ocorrer aqui? Pode ser que a atualização 1 seja primeiro aplicada no servidor 1 e só depois seja aplicada a atualização 2, e o servidor 2 aplique as atualizações da forma inversa. Primeiro a atualização 2 e só depois a atualização 1. Então pode haver um problema de inconsistência dependendo do tipo de sistema que está lidando com esse tipo de ordem. Imagina esses sistemas bancários onde a ordem das operações que eu faço pode impactar no meu negócio. Imagina eu realizando um saque e depois uma transferência, ou eu faço o saque e depois vou incidir o cálculo de rendimentos em cima do valor que está atualmente na poupança. Tá? Então, se eu aplico um saque antes e depois calculo o rendimento da poupança, ou se eu aplico o rendimento da poupança depois do saque posterior, isso pode me gerar inconsistências. Um servidor vai registrar um certo valor no final do meu saldo e o servidor vai registrar outro. Então, por isso a importância de manter os eventos ordenados em alguns sistemas distribuídos. Tá? Então, afinal, como é que a gente consegue atingir um multicast totalmente ordenado? Como a gente consegue garantir que as operações vão acontecer exatamente na mesma ordem em todos os servidores do meu sistema? Bem, a gente pode usar relógios lógicos do Lamport para poder manter a ordenação dos diferentes servidores. Então, vamos ver aqui um exemplo de como isso é feito usando relógios lógicos. Então, esse multicast, com a ordenação total de eventos, a gente quer entregar as mensagens na mesma ordem a cada um dos receptores, a cada um dos servidores envolvidos. Então, as mensagens vão transportar a marca lógica do tempo do seu remetente. Então, no momento que eu chego a nova mensagem, eu vou colocar a marca de relógio lógico junto àquela mensagem. Quando o servidor recebe uma mensagem, elas vão ser ordenadas em uma fila de cache local daquele servidor e vai ordenar de acordo com a marca lógica do tempo daquela mensagem. Depois que ele recebe uma mensagem, o servidor recebe uma mensagem, ele vai enviar uma mensagem de reconhecimento, que é um ACK, em multicast para todos os servidores envolvidos naquele sistema. E as mensagens só vão ser entregues à aplicação, ou seja, só vão ser aplicadas de fato, após um reconhecimento de todos os processos do sistema. Então, só quando todos os servidores confirmar que aquela operação é a próxima a ser executada e quando ela for a primeira na minha fila de mensagem, na minha fila de cache, aí sim que eu entrego ela à aplicação. Então, quando eu recebo uma mensagem, uma atualização, eu não aplico ela agora. Eu guardo aquela operação até que todos os servidores me mandem uma mensagem de confirmação e quando todos confirmarem e ela for a primeira da minha fila de ordenação de cache, aí sim eu vou aplicar aquela atualização no meu sistema de verdade e vou entregar a aplicação. Então fica meio que guardado no middle ali por um tempo. Às vezes pode acontecer, por alguma coincidência, que as mensagens estão carregando marcas lógicas iguais. Então, o servidor 1 e o servidor 2 mandaram uma atualização e, por coincidência, a marca lógica deles, o relógio lógico, estavam iguais naquele momento. Então, para poder desempatar esse tipo de coincidência que pode ocorrer, geralmente a gente usa o ID daquele servidor para poder fazer um desempate. Então, quando os relógios lógicos têm a mesma marca, o servidor de menor ID tem prioridade e vai ter a atualização executada antes da atualização do servidor de maior ID. Então vamos mostrar aqui um exemplo de como pode ser feita a ordenação total de eventos usando o relógio lógico do Lamport, numa situação onde eu tenho 3 servidores interagindo. Então, aqui nós temos servidor 1, servidor 2 e servidor 3, e eu tenho o relógio lógico registrado em cada um desses servidores em um certo momento. Então, o servidor 1 tem um relógio lógico marcando 4, o servidor 2 o relógio lógico marcando o tempo 6 e o servidor 3 marcando o relógio aqui no tempo certo. Primeiro, chega uma atualização a ser realizada no servidor 2. Então, existe uma mensagem 2 aqui que chegou e essa mensagem carrega um tempo lógico igual a 6. Então, o tempo lógico foi realizado exatamente no tempo 6 do servidor. Mas, ao mesmo tempo, chegou também uma mensagem no servidor 1, que é a mensagem 1, que registrou aqui o tempo igual a 4, que é a hora registrada no servidor 1 neste momento. Tá?
Só que essa mensagem chegou e não foi entregue ainda à aplicação. Por quê? A gente só vai entregar a mensagem à aplicação quando receber um ACK, um reconhecimento de todos os outros servidores e quando ela for a primeira na minha fila de cache. Então o que é que eu tenho que fazer? Propagar a atualização para os outros servidores. Então o servidor 1 primeiro vai propagar a sua atualização para os outros servidores. Ele enviou aqui, a mensagem chegou primeiro para o servidor 3. Então o servidor 3 tem a mensagem 1 aqui, que tem marca de tempo igual a 4, que eu quero que seja atualizado. Da mesma forma, o servidor 2 também propagou essa mensagem para o servidor 3. Manda na mensagem M2 com a marca de tempo 6. O que é que o servidor 3 faz? Coloca na sua fila de cache as mensagens que ele recebeu, ordenadas de acordo com a marca lógica que cada um carrega. Então a primeira da fila vai ser a mensagem 1 com marca lógica 4 e a segunda da fila a mensagem M2 com marca lógica igual a 6. Uma vez que ele armazena as mensagens em cache, ele vai dar um ACK reconhecendo o recebimento dessas duas mensagens. Ele manda um ACK para o servidor 1, tanto reconhecendo a mensagem M1 quanto reconhecendo a mensagem M2. Lembre que o ACK não vai só para o servidor que mandou a mensagem. Ele deve dar um ACK reconhecimento para todos os servidores envolvidos nesse sistema. Então ele dá um ACK de M1 e M2 tanto para o servidor 1 e dá um ACK para o M1 e M2 também para o servidor 2. Tá? Note que a mensagem nenhuma mensagem foi entregue ainda à aplicação, porque para isso o servidor tem que receber um ACK de todos os servidores envolvidos. Quem é que falta então? Para a mensagem M1, falta o servidor 1 receber um reconhecimento do servidor 2. Então o que ele faz? Envia uma requisição, envia a mensagem M1 para o servidor 2 e o servidor 2 faz a mesma coisa, envia a mensagem M2 para o servidor 1. Tá? Então essas mensagens são enviadas e são colocadas cada um em suas filas de cache local, ordenadas de acordo com o tempo lógico. Então M1 vai ser a primeira da fila aqui e a M2 a segunda, igualmente no servidor 2. Primeiro a mensagem M1, depois a mensagem M2, por causa do relógio lógico que ele mantém aqui ordenado. Uma vez que o servidor 2 recebe a mensagem, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar um ACK da mensagem 1, informando que ela foi recebida com sucesso e já foi adicionada aqui à sua fila de cache. Tá? Uma vez que o M1 recebe um ACK de M2, o servidor 2 também dá um ACK dessa mesma mensagem M1 para o servidor 3. Ele tem que propagar isso para todo mundo. Então, nesse momento, a mensagem M1 ela foi enviada pelo servidor 1 e já foi recebido o ACK tanto do M1, tanto do servidor 2 que mandou o ACK, como o servidor 3 também mandou o ACK. Além disso, ela é a primeira da fila no servidor 1. Então, ela cumpre todos os requisitos para ser enviada pela aplicação e a atualização ser efetivada, pois todos os ACKs já foram recebidos e ela é a primeira da fila da ordenação. Tá? Então, tanto o servidor 1, quanto o servidor 2, quanto o servidor 3 vão enviar a aplicação, vai registrar o recebimento da mensagem 1, tá? Pois já foi recebido o ACK de todos os servidores e ela é a primeira da fila de cache de todos os servidores. Nesse momento, M1 tem 3 ACKs registrados para todos os servidores e foi entregue, tá, para a aplicação. Falta agora, então, a mensagem M2. A mensagem M1 pode ser tirada da fila, tá? Ninguém mais, a mensagem já foi entregue, pode retirar da fila. Nesse momento, a mensagem M2 tem 2 ACKs. Falta ainda o servidor 2, né, receber o ACK do servidor M1. No momento que ele recebe o ACK do servidor M1, a mensagem M2 também vai ser a primeira da fila para todos os servidores. Ela vai ter todos os ACKs registrados por todos os servidores e vai ser entregue posteriormente, tá, à aplicação. Tá? Então, note com isso, todos os servidores vão estar o tempo todo conversando entre si e vai garantir que as mensagens vão ser entregues à aplicação sempre na mesma ordem. Tá? Lembrando que todas as propriedades dos relógios lógicos Lamport devem ser realizadas. Se uma mensagem for recebida, né, e o relógio lógico atual do provedor seja posterior à mensagem, ou seja, antes da mensagem, eu tenho que ajustar os relógios lógicos de cada servidor baseado nas propriedades da relação que acontece antes. Tá? Mas dessa forma, a gente vai garantir
que a ordenação de eventos seja total no sistema e todas as mensagens vão ser enviadas em ordem em todos os servidores envolvidos na replicação desses dados. Tá, então a gente viu como é que faz, né, a abordagem do relógio lógico do Laporte com propriedades simples de acontece antes e viu como é que isso pode ser usado para a ordenação total de eventos em um ambiente de multicast de servidores. Só que tem um detalhe que acontece nessa relação nos relógios lógicos de Laporte, é que ele não captura a noção de causalidade na troca de mensagens entre diferentes componentes. Vamos aqui ver um exemplo. No momento que o processo P1 envia a mensagem M1 para o processo M2, para o processo P2, o processo P2 recebe essa mensagem e, em seguida, mais à frente, envia a mensagem M3. Então, imagina aqui um sistema de redes sociais, por exemplo, um Facebook. O processo P1 fez, por exemplo, uma postagem, o processo P2 recebeu essa postagem, então leu essa postagem e depois enviou uma mensagem M3, que pode ser, por exemplo, uma resposta àquela postagem. Então, note que existe uma certa causalidade, uma possível causalidade entre a mensagem M1 e a M3. Por quê? M3 foi enviada após o recebimento de M1. Então, elas podem ter uma relação entre o recebimento dessa mensagem e o envio dessa outra mensagem. Já a mensagem M1 e M2, o envio da mensagem M2 não tem relação com o recebimento da mensagem M1. Por quê? O processo P3 ele enviou a mensagem M2 sem ter recebido a mensagem M1. Ele não leu esse conteúdo. Tá? Então, note que o envio de M2 não tem causalidade alguma com o recebimento da mensagem M1. Então, a gente diz que essas trocas de mensagens, esses eventos, não há causalidade entre eles. Se não há causalidade entre esses eventos, eu não preciso estar pensando, me preocupando em ordenar esses eventos que acontecem em processos diferentes, onde não há uma possível causalidade. Então, os relógios lógicos de Laporte, o modelo básico, ele não se preocupa com causalidade. Tá? Então, ele não vai lidar com a causalidade entre mensagens. Então, surgiu uma nova proposta chamada relógios lógicos vetoriais, que vão registrar o relógio lógico através de um vetor e vai se preocupar agora com a ordenação de eventos que tenham possíveis relações de causalidade. Quando não há possível relação de causalidade entre os eventos, não precisa se preocupar em fazer essa ordenação. Então vamos mostrar aqui um exemplo de como se usa relógios lógicos vetoriais para ordenar eventos com possíveis causalidades. Então ele vai tentar solucionar problemas de causalidade apresentados no relógio lógico do Laporte básico através do uso de relógios vetoriais. Então cada processo agora, ao invés de manter apenas um relógio lógico, que é um único tempo lógico que ele está mantendo, ele vai manter um vetor de relógios. Tá? Esse vetor de relógios ele vai guardar não só o tempo dele, a hora lógica dele atual, mas a hora lógica dos outros processos que estão envolvidos no sistema, com base nos eventos que eles já receberam desses outros processos. Tá? Então, cada processo PI, vai manter um vetor VC, que é Vector Clock, um relógio vetorial, com as seguintes propriedades. Nesse vetor, no índice I, eu vou ter a quantidade de eventos que ocorreram no evento no processo I até o instante em questão, até aquele momento. Se o VC no índice J, se é o relógio vetorial do processo I, índice J, isso quer dizer, isso representa o relógio lógico do processo J. Né? Se isso aqui for igual a K, então ele vai saber que o processo I, ele sabe que K eventos ocorreram em PJ até aquele momento, no processo J até aquele momento. Então, na prática, cada processo também vai acompanhar a evolução do relógio lógico de todos os outros processos envolvidos no sistema. Ele fazendo esse contador e vai contando também o que acontece no outro sistema. E com isso, quando chega uma mensagem, ele vai conseguir capturar se houve inconsistência. Se existem eventos que aconteceram antes, em um certo processo, e que ele não recebeu ainda, né, e por isso não pode ainda processar um evento, porque ele tem eventos que aconteceram antes que ele não registrou ainda. Então, é esse tipo de coisa que ele quer alertar. Será que houve algum evento que aconteceu anteriormente
que eu precisava saber sobre ele, mas ele não chegou ainda em mim. Então, para fazer isso, ele vai fazer uma entrega à camada de aplicação adiada até que algumas condições sejam satisfeitas. Então, se chega uma mensagem que não deveria ser entregue ainda para a aplicação, ele vai guardar e adiar aquela entrega até eventos que aconteceram antes cheguem, tá? E chegue a hora de fato de ele entregar a mensagem em questão para a aplicação. Então, ele vai manter aqui algumas seguintes propriedades para conseguir saber se deve ou não entregar uma mensagem na camada de aplicação. Se a marca de tempo da mensagem M que ele recebeu no índice I, que é o índice do processo que enviou a mensagem, foi igual ao relógio lógico que o processo J registra para o processo I mais 1, isso quer dizer que a mensagem que chegou é a próxima esperada realmente, tá, do processo I. Então, se o relógio lógico que eu tinha, por exemplo, tem um processo marcado o tempo 5, e essa mensagem diz que o relógio do processo agora é o tempo 6, isso está de acordo, porque essa nova mensagem é exatamente a mensagem que causou o incremento, tá, do tempo 6. Além disso, a gente tem que ver que o vetor de tempo que a mensagem M carrega para todos os outros processos, né, os outros processos que não, tirando o processo que enviou a mensagem, a marca de tempo que a mensagem carrega tem que ser menor ou igual que a marca de tempo que eu sei, que eu conheço, dos processos que não são os que enviaram a mensagem, tá, para eles. Isso quer dizer que é um pouco complexo essa condição, mas basicamente eu tenho que garantir que um processo PJ, tá, que recebeu a mensagem, ele viu todas as mensagens que foram enviadas, tá, para a API antes de enviar a mensagem M. Tá? Então, PI enviou a mensagem M. Quais foram todas as mensagens que ele leu antes de enviar aquela mensagem para PJ? Então, será que PJ já leu todas as mensagens que o processo PI leu antes de enviar aquela mensagem? Então, se isso for certo, eu posso entregar a mensagem de aplicação. Se PJ falta receber alguma mensagem ainda, isso pode ter alguma relação de causalidade com a mensagem M. Então, eu tenho que esperar essas mensagens que ele não recebeu ainda chegarem para serem entregadas na ordem e depois enviar a mensagem M na aplicação. Tá? Isso aqui ficou um pouco abstrato, mas vamos ver um exemplo para poder deixar um pouco mais claro como é que isso pode ser mantido ao longo do tempo. Bem, nesse exemplo, a gente tem 3 processos, né? Processo 0, 1 e 2, cada um com seu relógio lógico vetorial. Tá? Então isso aqui é a linha do tempo, tá? Vou avançando a linha do tempo para cada um. Em um certo momento, cada processo tem o seu relógio vetorial. Então, o processo 0, ele tem um relógio vetorial para o processo 0, que está 0, 0, 0. No índice 0, que é o primeiro índice, ele está marcando 0, porque o seu próprio relógio é 0. Ele marca 0 também no índice 1, porque o relógio lógico para o processo P1, o que ele enxerga do processo P1 também é 0, porque ele nunca recebeu nenhuma mensagem desse processo. E a mensagem no índice 2 também é 0, porque ele também nunca recebeu nenhum evento, nenhuma mensagem do processo P2. Então, à medida que os eventos vão acontecendo, os processos vão atualizando o seu relógio lógico vetorial. Então, vamos acompanhar aqui os eventos que acontecem. O primeiro evento que acontece nesse sistema é o processo P0, que vai enviar uma mensagem M, para os outros 2 processos. Então, no momento que o processo vai enviar uma mensagem, o que é que ele tem que fazer? Primeiro, ele vai incrementar o seu contador, porque ele está fazendo um evento, né, de envio de mensagem. Então, para enviar uma mensagem, ele incrementa o seu relógio lógico. Então, no seu vetor de relógio lógico, no índice 0, que é o índice referente ao seu próprio processo, o processo P0, ele incrementa e muda o valor para 1. Os outros ficam zerados porque ele nunca recebeu nenhuma mensagem dos outros processos. Então, a mensagem que ele vai enviar na rede vai carregar essa marca, que é o relógio vetorial desse processo, nesse momento. Então, ele vai carregar na mensagem o relógio 1, 0, 0, indicando que ocorreu um evento no processo P0, que é exatamente o envio dessa mensagem. Essa mensagem é enviada para o processo P1 e o processo P2. Por causa de atrasos na rede, a mensagem pode demorar mais ou menos para chegar em diferentes processos. Lembrando que esses processos estão localizados em máquinas diferentes.
Próximo evento que acontece aqui é o recebimento da mensagem M pelo processo P1. No momento que ele recebe essa mensagem, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que verificar se essa mensagem pode ser entregue à aplicação. Se ela realmente é a próxima mensagem a ser entregue à aplicação, se a ordem está correta ou se há alguma mensagem que deveria ser entregue antes. Como é que ele faz isso? Ele vai comparar o seu relógio vetorial atual com o relógio vetorial que veio junto da mensagem. Então, qual a primeira propriedade? Quem enviou a mensagem foi o processo 0. Então, ele vai olhar no índice 0 do relógio vetorial dele. Qual o valor que tem aqui? O valor 0. Então, quer dizer que ele nunca recebeu nenhuma mensagem do processo com índice 0. A mensagem, o relógio que está vindo aqui na mensagem, no índice 0, ela é uma unidade maior do que o valor que está aqui no meu relógio vetorial no momento? Sim, isso é verdade, porque ela está aqui, está 0 no meu relógio e está em 1 na mensagem que está sendo enviada. Isso quer dizer que essa mensagem é a próxima a ser realmente recebida. Por quê? Se estava 0 aqui e chegou um novo evento, esse novo evento vai fazer com que esse relógio passe para 1. Tá? Então, se eu recebo uma mensagem do processo P0, no índice 0 eu incremento isso aqui para 1. Nesse momento, eu vou ficar 100 e vai bater com o relógio que veio aqui da mensagem enviada por P0. Então, eu posso receber essa mensagem e enviar ela para a aplicação, porque o meu relógio atualizado está batendo com o relógio que veio junto da mensagem. O evento seguinte é o evento de envio de uma mensagem M* a ser enviada pelo processo 1. Como eu vou enviar essa nova mensagem, o que é que eu tenho que fazer? É um novo evento que vai acontecer. Eu vou incrementar aqui no meu índice 1 do meu relógio, que estava em 0, vai passar para 1, porque eu vou realizar, o processo P1 está realizando um novo evento. Então, junto da mensagem M* vai o relógio atual do processo P1, que é o relógio 110. Ele envia essa mensagem tanto para o processo 0, como também para o processo P2. Em seguida, o próximo evento que acontece é o recebimento da mensagem M* pelo processo P0. Então, essa mensagem veio com a marca 110. E o relógio atual do processo 0 é 100. Como ele está recebendo uma nova mensagem do processo P1, o que é que ele pode fazer? Atualizar o relógio dele no índice 1, incrementar aqui um valor, que é relativo a essa nova mensagem que ele está recebendo. Então, o relógio vetorial dele vai se passar a ser 110. Esse relógio está batendo com o relógio que veio junto da mensagem do processo P1. Sim, está batendo. Aqui estava 110 veio junto da mensagem e aqui eu também estou registrando 110. Então, essa mensagem já pode ser entregue à aplicação. Não tem nenhuma mensagem com relação de causalidade que chegou antes, por exemplo, foi enviada antes pelos processos. O próximo evento que acontece aqui na sequência é o recebimento da mensagem M* pelo processo P2. Note que por um atraso na rede, terminou que a mensagem M* chegou antes no processo P2 do que a mensagem M, que foi a primeira mensagem a ser enviada pelo processo 0. Por um atraso na rede, se deu algum perda de pacote, retransmissão, essa mensagem M só foi recebida bem posteriormente aqui pelo processo P2. Então, o que aconteceu aqui? Será que essa mensagem M* tem alguma relação de causalidade com a mensagem M? Na prática, ela tem sim. Por quê? O processo P1 enviou a mensagem M* depois de ter recebido a mensagem M. Então, esses dois eventos, o envio de M*, tem uma possível relação de causalidade com o recebimento da mensagem M. Tá? Como essa relação existe, a gente tem que garantir que a mensagem M vai ser entregue à aplicação antes da mensagem M*, para manter a lógica da causalidade. Tá? Então, no momento em que o processo 2 recebe essa mensagem M* aqui antes, ele vai observar qual o relógio lógico que ele está registrando nesse momento. Ele está registrando nesse momento o relógio isso aqui tem um erro, isso aqui é tudo 0, tá? Nesse momento, o processo P2
está com o relógio todo zerado. Tá? Então o relógio dele nesse momento é tudo zero. Então isso aqui, ignore esse 1 aqui, que seria um zero também. Tudo zero. Qual foi a marca de relógio que veio na mensagem M? Na mensagem M veio, na mensagem M asterisco que ele recebeu aqui, veio 110. Mas ele está aqui com o relógio 000. Com o recebimento dessa mensagem, o relógio vetorial da mensagem deveria ser 010, porque ele está recebendo uma mensagem do processo P1 e só o processo P1 que deveria estar aqui com umzinho a mais, exatamente pelo envio dessa mensagem M asterisco. Tá? Mas tem uma inconsistência aqui. O índice 0 está zerado para o processo P2, mas está com um valor 1 para a mensagem M asterisco. O que é que isso significa? O processo P1, antes de enviar a mensagem M asterisco, ele recebeu uma mensagem do processo P0. E essa mensagem não foi recebida ainda pelo processo P2, porque está zerado. Deveria estar com 1 aqui para poder os processos estarem, né, com a mesma ordem de eventos, um evento processado na ordem correta. Então, nesse momento, o processo P2 não pode entregar essa mensagem à aplicação. Ele coloca essa mensagem na fila e vai aguardar e vai adiar a entrega à aplicação dessa mensagem. Até que essa mensagem que está faltando, que o processo P0 enviou, que não está batendo aqui essa condição, até que essa mensagem seja entregue. Então ele guarda essa mensagem, não processa agora. E no segundo momento, a mensagem M, agora sim, depois de muito tempo, foi recebida pelo processo 2. O processo 2, que estava guardando um relógio 000, recebeu uma mensagem do processo 0. Tá? E essa mensagem tinha o relógio vetorial 100. Se estava 000, ele incrementa o relógio aqui do processo 0 com 1, vai ficar 100. Esse relógio assim, aí sim vai bater com o relógio que veio junto à mensagem. Como esses relógios estão batendo, agora sim ele pode entregar essa mensagem à aplicação, porque a próxima mensagem a ser entregue à aplicação é de fato essa mensagem M que veio do processo 0. Agora ele vai observar que na sua fila de mensagens pendentes existe essa mensagem, né, M asterisco, que chegou anteriormente. Agora como é que vai estar os relógios? O relógio dele atual é 100. No momento que chega, ele vai consultar essa nova mensagem pendente, ele vai ver que atualmente é 100, a mensagem M asterisco tem um tempo 110. Com essa mensagem M asterisco, o contador aqui no índice 1 vai passar a ser 110. Agora sim ele está batendo com o contador, com o relógio que veio junto à mensagem. Como está batendo o relógio atualizado, processo 2, com o relógio que veio da mensagem, essa mensagem pode ser entregue à aplicação. Então, nesse caso, as mensagens M e M asterisco seriam entregues. Tá? Note que, se eu não me preocupasse com a ordenação, no momento que M asterisco tinha chegado aqui no processo P2, ela já seria entregue à aplicação. Então, seria primeiro processado M asterisco e só em seguida processada a mensagem M, por causa do atraso que teve no envio das mensagens. Mas, com os relógios lógicos vetoriais, eu fiz com que mensagens que tenham relação de causalidade, possível relação de causalidade, M asterisco, fossem entregues exatamente na mesma ordem em todos os processos que estão envolvidos no sistema. Então, com isso, a gente consegue fazer um controle, tá? Mas, novamente, apenas de mensagens que têm possíveis relações de causalidade. Tá? Imagina aí, como eu disse, num ambiente como o Facebook, que eu tenho uma postagem. Se alguém lê essa postagem e faz uma nova postagem, a segunda postagem pode ter uma relação de causalidade aí, com relação à primeira postagem. Então elas têm que ser mostradas na ordem, primeira postagem, depois a segunda, em todos os servidores que estiverem mostrando dados sobre o Facebook. Então não posso ter essa inconsistência de ordem em mensagens que têm relação de causalidade. Ok, pessoal? Então é isso que a gente tem por hoje e até a próxima.